Bom dia, irmãs. A graça e a paz seja com todas. Nós vamos começar a lição dessa manhã, abrindo nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Vamos dar continuidade aos nossos estudos nos 10 mandamentos. Finalizamos domingo passado o 6º mandamento, não matarás. Hoje iniciaremos o 7º mandamento, não adulterarás. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Gostaria que nós lêssemos todos juntos, todos a uma só voz, usando esse versículo assim como uma espécie de introdução ao nosso tema. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4. Leitura em uníssono. Todo mundo achou? Dá mais um tempinho. Hebreus 13, 4. Vamos ler juntos? Vamos lá? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Amém. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que esteja nos abençoando nessa manhã. Quero convidar a nossa irmã Natália a fazer uma oração audível de intercessão. Amém. Muito bem, irmãs, então nós estamos dando continuidade nos estudos sobre os 10 mandamentos, já estamos nos aproximando, inclusive, do final. Então nós vamos hoje começar o 7º mandamento, que é bem conhecido, né? Diz, não adulterarás. Nós não lemos o texto da instituição do mandamento, porque nem precisaria abrir, né? É muito curto. Mas nós lemos um versículo que, penso eu, escrito aqui pelo autor aos Hebreus, condensa bastante, conforme nós vamos ver na manhã de hoje, o ensino mais expandido do 7º mandamento, tá certo? Que é a proteção do casamento, como nós vemos aqui, o leito sem mácula, o matrimônio, que é digno de honra. Então nós vamos percorrer nessa manhã, como sempre, 3 passos. Nós vamos ver a introdução ao mandamento, analisando algumas questões introdutórias. Depois nós vamos ver a forma do casamento, porque, conforme nós vamos ver hoje, o 7º mandamento é um mandamento de proteção ao casamento. Logo, a gente precisa saber o que é casamento, para que você saiba o que é proibido, então, no mandamento. Então, nós vamos ver a forma do casamento, muito embora seja algo muito conhecido da nossa parte, mas é sempre bom a gente sistematizar. Por último, nós vamos ver, como sempre, quais são os pecados e as obrigações envolvidas no 7º mandamento, conforme os nossos símbolos de fé. Tá bom? Então, quem quiser falar, quem quiser perguntar, pode ficar bem à vontade. Iniciando pela introdução, então, irmãs, a palavra adultério, tá certo, que aparece na forma de um verbo imperativo, não adulterarás, no mandamento lá de Êxodo e Deuteronômio, a palavra adultério, ela vem de uma junção de 3 palavras no latim. Ad alterum torum. Ad é uma preposição latina que significa junto, certo? Alterum, outro, né? E torum significa cama. Então, literalmente, a palavra adultério, ela significa na cama do outro, tá certo? O que já nos mostra que a palavra tem uma conotação distintamente sexual, né? De intimidade. E isso também pode ser percebido no original hebraico, tá certo? Não adulterarás, no texto hebraico está lá, lo tinaf, que significa literalmente não ter intercurso sexual com o cônjuge do outro. A forma mais bruta do que o mandamento significava ou significou quando Israel recebeu era isso. Você não terá intercurso sexual com o cônjuge do outro, mais especificamente com a mulher do outro. Os mandamentos, eles são, na sua forma original, eles são dirigidos mais especificamente ao homem. Tanto é que no 5º mandamento você vai ver que vai dizer assim, não vai trabalhar nem você, nem seu filho, nem seu servo, nem sua serva. A ideia é o chefe da família que está ouvindo isso. Então, para Israel, adultério, a forma mais básica de adultério era um homem tomar a mulher do outro, tá certo?
Obviamente, nós sabemos que o contrário também é quebra do sétimo mandamento, mas nas culturas antigas, a forma mais clássica, digamos assim, de adultério era um homem roubar a mulher de outro. Exemplo, Davi fez isso. Davi tomou a mulher que pertencia, entre aspas, a outro homem. Tanto é que o próximo mandamento é: não furtarás, você não vai tomar o que é do outro, tá certo? Então essa é a forma mais básica do que o mandamento queria significar, tá certo? Muito embora a gente vai ver que ele significa muito mais coisa do que isso. Então o sétimo mandamento tutela a sexualidade humana. Eu trago aí como referência, a gente não vai ler, os textos de Levítico, capítulo 18 e também o capítulo 20. Nesses dois capítulos, o sétimo mandamento vai ser repetido. Você vai encontrar nesses dois capítulos, em dados versículos, a lei dizendo assim: não te deitarás com a mulher do teu irmão. Só que esses versículos estão dentro de capítulos que falam de maneira mais abrangente sobre a sexualidade humana. Capítulo 18 e capítulo 20. Então ali você vai encontrar capítulos dizendo que você não vai se deitar com a mulher do teu pai, porque é tua mãe. Mesmo que fosse a madrasta, você não pode se deitar com ela. Um homem não se deitará com outro homem, não te deitarás com um animal. Então o sétimo mandamento, ele fala mais propriamente de tomar o cônjuge do outro, mas de uma maneira mais abrangente, ele tutela todo o comportamento íntimo, sexual do homem, tá certo? Do ser humano, tá bom? O breve catecismo de Westminster, acho que é a pergunta 71, faltou eu colocar aí, mas eu acho que é a 71. Ele diz o seguinte: o sétimo mandamento exige a preservação da nossa castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e na conduta. Então, essa é uma resposta bem concisa, por isso está no breve catecismo, mas que expressa bem o teor desse mandamento. É que nós aprendamos a ser pessoas castas. E aqui, irmãs, há uma explicação que precisa ser dada, porque o termo castidade, tá certo? Muito por causa da cultura romanista, para nós, geralmente, ela significa perpétua virgindade, tá certo? Então, você fala, pessoa casta, em geral, nós pensamos na figura do padre, aquele indivíduo que optou por não casar. Mas o conceito bíblico de castidade, até mesmo na tradição cristã, não é sinônimo necessariamente de perpétua virgindade, de nunca se dar a intimidade, mas é a de viver a sexualidade dentro dos padrões bíblicos. Por exemplo, o homem que é casado, a mulher que é casada e vive a intimidade com o seu cônjuge, somente com ele se mantém fiel, é um casto. É uma pessoa casta. Ela vive a castidade, porque ela vive de acordo com o padrão bíblico. Assim como o indivíduo que tem, ou a mulher também, né, o homem ou a mulher que tem a vocação do celibato, sobre a qual Jesus fala em Mateus 19, e vive isso, e não transgride a sua vocação, ele também vive a castidade. Perceberam aqui? Castidade não é necessariamente sinônimo de perpétua virgindade, mas é a adequação ao padrão da lei de Deus no aspecto íntimo. Aquele que tem a vocação do casamento vive dentro do casamento a sua intimidade, e aquele que possui a vocação do celibato se abstém disso, tá certo? Por último, nesse ponto da introdução ainda, o sétimo mandamento tem uma profunda relação com o pacto de Deus com o seu povo. Muitas vezes nós vamos ver no Antigo Testamento, em especial nos profetas, como está aí, que o adultério ele é comparado à idolatria, e a idolatria é comparada com adultério. Vamos ler 3 textos, acredito que foram distribuídos aí. Quem está com Jeremias 3, versos 8 e 9, abre e leia. Outra pessoa vai estar com Jeremias 5, 7, abre e leia. Por último, Ezequiel 23, 37. Veja, isso é Deus falando. Israel, a pérfida Israel, Deus fala de Israel como se fosse sua esposa, né? Porque a gente está encontrando no Novo Testamento também. A igreja é a esposa de Cristo. Israel me traiu, Israel adulterou. Com quem? Com os falsos deuses. Por isso eu lhe dei carta de divórcio. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 19 que um homem só pode despedir sua esposa por adultério. Ele está apelando para o texto, tanto de Deuteronômio 24 quanto Jeremias 3. Então veja aí como a idolatria é comparada também com o adultério. Próximo texto, Jeremias 5, verso 7.
Quem ficou com esse texto? Toda semana tem algum texto misterioso que fica, acho que é Deus que pega esse texto. Ah, é verdade, é verdade. Mas toda semana tem um desse. Vamos lá, Jeremias 5,7, eu vou ler então. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Mais uma vez, Deus se queixando de Israel. Mais um, Ezequiel 23:37. Quem está com esse texto, lê. Ok, perceberam aqui? Porque adulteraram. Então, o sétimo mandamento tem essa relação com a idolatria também, com o abandono de Deus, tá certo? Calvino vai dizer o seguinte sobre o sétimo mandamento, sobre o propósito do mandamento. Ele diz assim, tá aí. Uma vez que Deus ama a castidade, e pense em castidade como eu expliquei agora há pouco, e a pureza, é preciso afastar de nós toda imundície. Portanto, assuma o resumo, será que não nos manchemos por nenhuma sujeira ou intempérie libidinosa da carne, ao que corresponde o preceito afirmativo de que moderemos com castidade e continência todas as partes da nossa vida, donde consta também que seja maldita ante ele, ante Deus, qualquer sociedade para além do matrimônio. Veja como agora ele vai falar aqui do sétimo mandamento, como sendo uma proibição da sexualidade fora do matrimônio. E que aquela sociedade conjugal seja ordenada como um remédio para a necessidade, para que não irrompamos em uma libido desenfreada. Ficou repetido aí. Portanto, não nos embeveçamos ao ouvir, embeveçar é surpreender, não nos surpreendamos ao ouvir que não é possível o homem associar-se a uma mulher fora do matrimônio sem a maldição de Deus. Então, Calvino resume o sétimo mandamento dessa forma. Então, nós já vimos alguns aspectos introdutórios, tá certo? E agora nós vamos falar um pouco sobre a forma do casamento. Como nós já podemos ver na citação de Calvino, o teor do mandamento é proibir, ou é restringir, é limitar, é canalizar a sexualidade humana, algo que Deus fez, que não é produto do pecado nem de Satanás, mas da criação de Deus, ao seu contexto correto, que é o casamento, que é o matrimônio. Isso nos leva a perguntar o que é casamento. Antes disso, nós vamos perceber que em alguns textos, o casamento ele é descrito como o exato oposto dos pecados envolvidos no sétimo mandamento. Isso é verdade, em especial em 1 Coríntios capítulo 7. Eu separei esse texto aí para uma só pessoa ler. Então, quem está com esse texto aí? 1 Coríntios 7, versos 2, 5 e 9. Quem está com esse texto, abre e leia alto, porque esses 3 versículos têm algo interessante para anotar. Eu quero que vocês percebam como Paulo vai proibir alguns pecados e ele vai dar o remédio. Ele vai dizer, case, que aí você não vai cometer esse pecado. Quem está com o texto, lê. Esse texto aqui requer algumas explicações, irmãos. Paulo está falando aqui, a partir do capítulo 7, quanto a dúvidas que a igreja de Corinto havia enviado a ele. Você veja que no versículo 1 diz assim, quanto ao que me escrevestes. Então, Paulo aqui está respondendo a dúvidas da igreja de Corinto. O principal assunto devia ser o modo correto de se viver a intimidade. É um texto bem difícil, esse capítulo 7, Paulo vai falar de uma situação urgente, que a gente não sabe exatamente o que é, mas ele vai aqui dar algumas orientações, provavelmente, para solteiros, tá certo? Que se encontravam em tentação sexual, porque a cidade de Corinto tinha um templo à deusa Diana, onde haviam prostitutas cultuais ali, tá certo? E conforme a gente vai ver no capítulo 6, possivelmente homens da igreja frequentavam aquele lugar, tá bom? E também casados que haviam feito alguma espécie de pacto, alguma espécie de jejum sexual entre si. Possivelmente por alguma influência filosófica, por alguma ideia de que o corpo é mau, então o sexo seria também algo mau. Paulo parece estar lidando com essas questões.
Então, eu quero que vocês percebam, pela leitura que a nossa irmã Diana fez, o conselho que Paulo dá. Ele vai dizer, se alguém não consegue se dominar, que se case. Por causa da impureza, verso 2, cada um tem a sua própria esposa. E no verso 9 ele vai dizer que se a pessoa não consegue se dominar, se ela não consegue viver solteira, sem resistir às tentações, obviamente uma pessoa adulta, é que ela se case. Aí vem aquela frase que a gente conhece muito, é melhor casar do que viver abrasado. Esse é um dos versículos que eu mais já vi as pessoas citarem, querendo dizer o que ele não diz. Porque geralmente as pessoas pensam que abrasado é amasiado, junto. Melhor casar do que simplesmente se juntar. Não é o que Paulo está dizendo. A ideia de estar abrasado é literalmente como uma brasa, fervendo, em tentação. Quando uma pessoa atinge a sua idade adulta, certas necessidades lhe sobrevêm e o conselho apostólico é, se você não consegue se dominar, que você então se case. A mesma coisa acontece com os casados. Ele vai dizer, olha, no máximo vocês podem fazer um acordo de se afastarem por um período de tempo pequeno. Com que propósito, quem lembra? Para a oração. Aí Paulo vai dizer para que vocês não sejam tentados pela incontinência. Então percebem aqui como o casamento é o exato antídoto dos pecados do sétimo mandamento. O que é pecado fora do casamento, o que é proibido pelo sétimo mandamento, é ordenado no casamento. Aqui, irmãs, a gente já pode fazer uma aplicação assim que eu já há algum tempo venho pensando nisso. Me parece, olhando para esses textos aqui, principalmente esses versículos que nós ouvimos agora há pouco, que nós temos uma maneira, eu não vou dizer pecaminosa, mas assim, não bíblica, de aconselhar jovens, por exemplo. Jovens que se encontram em tentação, jovens solteiros, né? E que até estejam passando dos limites. Porque, em geral, nós dizemos assim, não resista à tentação, aguente mais, aguente, se segure e ore. Não é o que a Bíblia diz. Muito embora a Bíblia diga que a oração é importante para resistir à tentação. Jesus disse isso, que nós devemos vigiar e orar, porque a carne é fraca. Mas no aspecto sexual, Paulo, na autoridade de Cristo, falando inspiradamente, ele diz qual é a solução, é casar. É casar. O nosso conselho para os jovens, em especial jovens solteiros da igreja, é case, assim que você tiver condições. O problema é que nós estamos muito influenciados por uma cultura, como é que eu posso qualificar assim? Que coloca coisas, que dá prioridade a coisas que a Bíblia não dá tanta prioridade, muito embora não tenha a sua importância. E muitas vezes a nossa cultura coloca isso à frente de coisas mais importantes, como a castidade, como a santidade. Então hoje você vê as pessoas dizerem assim, para poder casar você já tem que ter casa, já tem que ter carro, não pode estar andando a pé. E muitas vezes o camarada está pecando por causa de pressupostos que não são bíblicos. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Há um comando claro e apostólico aqui. Casar. Essa cultura que você vê no mundo de as pessoas casarem já velhas, veja, eu reconheço que isso pode acontecer no reino de Deus, na igreja, por variadas questões. Mas, de maneira geral, espera-se que no contexto da igreja haja a cultura contrária. O casamento jovem, casar jovem. Quando eu me casei eu tinha 23 e eu ouvi algumas coisas. Tão novo, podia esperar mais. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o indivíduo deve, se tem vocação para o casamento, tão logo quando puder, casar. Tá certo? Então, mas o ponto que eu queria destacar aqui é, o casamento é o exato oposto dos pecados envolvidos no sétimo mandamento. Tá certo? Adultério, assim, em sentido amplo, preste atenção nisso, significa o quê? Vamos ler? A prática do sexo ou a vivência da libido em qualquer configuração distinta do casamento. Adultério em sentido amplo é isso. Por quê? Porque a palavra adultério a gente viu de onde veio de ad alterum torum, na cama do outro, mas ela gerou uma outra palavra latina, adulterare, que significa o quê? Mudar a forma ou transmutar. Quando você diz assim, essa gasolina é adulterada, o que é que isso significa dizer? Ela não é puramente gasolina, tem alguma coisa ali para dissolver um pouco, diluir e aumentar a margem de lucro de quem está vendendo. Tem água, tem outra coisa, tem tine, sei lá, qualquer coisa. Então vejam, adulterar é mudar a forma. Em sentido amplo, adultério é chamar casamento ao que não é casamento. Ou
viver privilégios do casamento fora dele, adulterando a forma como Deus fez. Está claro aqui? Então, adultério, em sentido amplo, em sentido restrito, a gente sabe o que é. É o homem casado envolver-se fora do casamento, ou a mulher. Né? Mas em sentido amplo é adulterar, transmutar a forma do casamento. O Hans-Ulrich Heifler, comentarista dos 10 Mandamentos, tem um livrinho muito interessante, ele diz o seguinte: o teor do 7º mandamento é a proteção e a santificação do matrimônio que foi instituído por Deus. O matrimônio, então, como é fartamente sabido, é uma instituição pré-queda, tá certo? Anterior à queda, e colocada pelo próprio Deus. Você veja que, pensando nessa semana sobre isso, você note que Deus já fez o homem para casar. Você percebe isso do fato de que Adão, mesmo antes de que Eva fosse criada, ele já tinha um gênero, ele já era homem. Tá certo? O texto bíblico deixa muito claro que a criação de Eva foi atrasada para que Adão percebesse a necessidade de um par. Né? Obviamente, Deus não percebeu que faltava algo, ele sabia. Mas ele posterga a criação de Eva para deixar claro que o homem precisa de alguém e também para definir quem lidera. Paulo vai capturar isso. O homem lidera por quê? Porque quem foi feito primeiro foi Adão. Então, perceba que o casamento ele já estava na mente de Deus assim que o homem foi feito. Platão, filósofo grego, ele acreditava no homem andrógeno. Ele acreditava que os primeiros homens não tinham gênero, era um homem sem gênero. Era um homem que era homem e mulher ao mesmo tempo, né? Mas veja que não é essa a versão dos fatos que a Bíblia nos passa. Desde o começo, Deus quis dividir a raça humana em 2 gêneros para que esses gêneros se associassem entre si no casamento. Está claro até aqui? Então, prosseguindo, o Hans-Ulrich Heifler, de novo, ele diz assim, aí aqui a gente vem para a definição de casamento. Veja, para que eu entenda o que o mandamento proíbe, eu preciso entender que forma do casamento é essa. Lembrando que a palavra forma, aqui que eu coloco ali à esquerda, não é formato, mas vem principalmente da filosofia. Forma é essência, tá certo? Forma tem o significado de essência. O casamento, então, a essência do casamento é... Vamos ler junto, eu acho importante ler essa parte aqui. Vamos lá? O casamento é uma união íntima e verdadeira entre 2 pessoas de sexos opostos que manifestam publicamente o desejo de viver juntas. Eu acho que essa definição é muito concisa e boa, porque ela vai colocar todos os elementos do casamento presentes aqui. Então, eu fiz aqui uma breve lista de quais são os elementos constitutivos de um casamento, para que você possa dizer que há casamento ali. Você precisa reunir, acho que são 7 elementos constitutivos. Todos serão encontrados na frase ali em cima. Então, eu queria ver com vocês aqui. Qual é o primeiro elemento? Juramentalidade. O que é que isso significa? O casamento é constituído por um juramento, por uma promessa. Não é simplesmente pegar suas coisas e ir para a casa da mulher, ou a mulher ir para a sua casa. Esse sair da casa dos pais e irem morarem juntos, entre as 2 coisas deve haver um juramento. Quem está com esse texto aí, Malaquias 2,14, pode ler. Então veja, você fez uma aliança, ela é a mulher da tua aliança, que na juventude você fez um pacto com ela. Deus está falando aí com os homens que estavam se divorciando de suas esposas, né, em Israel, nos dias de Malaquias, e você foi desleal. Por que você foi desleal? Porque primeiro você fez um pacto, uma promessa, tá certo? Então as partes no casamento, elas fazem entre si um juramento. Não é simplesmente a junção de um par, mas entre as 2 coisas há um juramento, tá bom? Segundo requisito, qual é? A heterossexualidade. Em outras palavras, não é possível casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não precisa nem de texto para a gente pensar nisso. Só 2 informações, e que deixam isso muito claro, como a ideia de casamento homossexual é uma tautologia, simplesmente é dizer uma coisa que não tem significado. A palavra casamento vem da palavra acasalamento, o que deixa muito claro o sentido de homem e mulher.
E a palavra matrimônio vem de mater, mãe. Então, obviamente, o conceito de casamento somente admite a heterossexualidade, tá bom? Terceiro elemento constitutivo é a monogamia. Você veja que está na frase ali. União verdadeira entre duas pessoas de sexos opostos. Eu só posso fazer um juramento matrimonial em relação a uma pessoa ao mesmo tempo. Não pode ser de 2, 3 pessoas para com 2, 3 ou mais pessoas ao mesmo tempo. Então, a juramentalidade, a heterossexualidade e a monogamia são requisitos do casamento. Até aqui, muito claro. Um outro elemento constitutivo do casamento, qual é? Publicidade. Em outras palavras, o casamento, a gente já viu, é constituído por um juramento e esse juramento deve ser público. Não existe casamento secreto. A constituição do casamento, a passagem da solteirice para a condição de casado, exige que esse juramento e a celebração dele sejam feitas de maneira pública. O juramento não é simplesmente do homem para com a sua esposa, a mulher que ele está tomando ali agora, e da mulher para com seu esposo, mas é deles para com Deus, Malaquias vai dizer isso, e também deles para com a sociedade. Onde é que a gente encontra isso? Gênesis 29, versos 21 e 22. Quem está com esse texto, leia, por favor. Gênesis 29. Ok. Então, o servo de Abraão, a história é bem conhecida, né? O servo de Abraão é enviado por Abraão até a terra de onde Abraão havia vindo para encontrar uma esposa para Isaac. Ele encontra Raquel, é isso? Rebeca. Ele encontra Rebeca. Ela aceita se casar com Isaac. E aí, o servo então diz, olha, é chegado o tempo do casamento. Me dê a mulher que eu preciso ir. Antes de que ela fosse despedida, entregue ao servo de Abraão, o que é que Labão faz? Uma festa. Ele chama todos e dá um banquete. Por que ele faz isso? Porque desde tempos antigos entende-se que o casamento deve ser constituído por uma solenidade pública, aberto a todos. O costume em Israel era que as festas de casamento durassem 7 dias. Por que durava tanto tempo? Para que aquilo fosse o mais público quanto possível. Para que não havia rede social nem nada, né? Para que todo mundo que passasse por ali soubesse que aquela moça está se casando com aquele rapaz. No livro apócrifo de Tobias, que é um livro apócrifo aí adotado pela Igreja Católica, narra-se um casamento cuja festa demorou 14 dias. Se fosse hoje, hein? Para você organizar uma festa dessa, pagar 14 dias. Não dá, né? Só se for a pão e água. Mas por quê? Por que eram tão longas? Para que houvesse publicidade. Então aqui, irmãs, eu vou falando algumas coisas aqui, a gente pode ir aplicando algumas coisas. Eu acho interessante explicar algumas coisas. Porque a gente acabou perdendo a consciência de por que as coisas são feitas assim e a natureza de como, nesse caso, o casamento é constituído. Biblicamente falando, não é atribuição do magistrado, do governo casar ninguém. Tá certo? Muito embora seja verdade que nos dias atuais, para que a gente case, a gente vai no cartório. Que exerce uma função pública, não é exatamente um departamento público a cartórios privados, mas exerce uma delegação, não é isso, Rafael? Uma delegação pública. É o costume da nossa sociedade, mas nem sempre foi assim. Por exemplo, nos casamentos que você vê na Bíblia, não há a figura do magistrado casando ninguém. Quem casavam eram as famílias, tá certo? É importante dizer uma coisa, eu não estou com isso querendo dizer que se você for casado, todo mundo aqui acha que é casado, mas se você for casado, você não deve ir ao cartório, você deve. Porque nos nossos dias as pessoas só reconhecem uma união como casamento se for no cartório. Então você não vai quebrar essa tradição. Mas historicamente não é assim. Quem casa são as famílias. Do ponto de vista bíblico, quem casa não é o Estado, são as famílias. Também não é a igreja. Tá certo, irmãos? Essa é uma outra coisa que eu suspeito que a gente tem meio que subconsciente ali na nossa mentalidade, muito por causa da herança romanista, mas que
é incoerente com os nossos pressupostos reformados. Nós não acreditamos que a igreja casa. Por que no romanismo você só é considerado casado se você for na igreja? Porque um dos 7 sacramentos romanos é o casamento. Na igreja protestante nós não entendemos que a igreja casa. Nós entendemos que a igreja roga a bênção de Deus sobre o casamento. Percebeu a diferença aqui? Quem é que casa? As famílias. E a igreja faz o quê? Roga a bênção de Deus sobre o casamento. Se você pegar o manual de culto presbiteriano, e eu tive o cuidado de conferir essa semana, vai ter 3 formas para o casamento. E todas, o título dela é assim: cerimônia de rogo de bênçãos para o matrimônio. Não é cerimônia de casamento. A gente chama de casamento, mas a cerimônia é de rogo de bênçãos sobre o casamento. Sabiam disso? A rigor não é casamento. Veja, quando eu digo que a rigor não é casamento, é o seguinte: a rigor a igreja não casa, é isso que eu estou querendo dizer, tá certo? A igreja roga a bênção sobre o casamento. Então a ideia, por exemplo, que muitas vezes nós incorporamos no vocabulário: quem me casou foi o pastor fulano de tal. Na realidade, não. Quem lhe casou foram seus pais. Se você estava na casa dos seus pais, se você já tinha saído, foi você mesmo, diante de todos, né? E por que nós casamos? Por que há esse costume de casar na igreja? Deixa eu explicar isso muito bem, porque esse é o tipo de assunto que você tem que ser muito bem explicado, né? Porque, vejam só, eu acabei de dizer que, a gente está falando disso, que o casamento ele deve ser público. Ele deve ser público, ele não pode ser privado. A rigor, você não precisa casar na igreja. Você pode casar em casa, você pode casar num sítio, numa fazenda, desde que seja através de uma cerimônia pública. Não pode ser secreta, tem que ser pública. Mas, para nós que somos cristãos, qual é o melhor local para você fazer uma cerimônia pública em que qualquer pessoa pode ver que você está se casando? Na igreja. Então, criou-se na tradição cristã a ideia de coincidir no mesmo local e na mesma hora, tanto o casamento quanto o rogo de bênção sobre o casamento. Entenderam o que eu falei aqui? Então, o costume cristão, que é uma tradição boa, acredito eu, é: os noivos casam e, ao mesmo tempo, a igreja roga a bênção de Deus sobre o casamento. Se você parar para perceber, a própria cerimônia do casamento, ela traduz isso. Quem é que traz a noiva para cá? O pai. Porque quem é que está efetivamente casando a filha? O pai. Ele conduz a igreja para que a igreja rogue a bênção de Deus sobre o casamento. Então você tem a união das 2 cerimônias numa só. Mas, por exemplo, na pandemia aconteceu muito isso. Quando não podia ter a abertura das igrejas, muitas pessoas casaram em cerimônias públicas, mas que não eram na igreja, porque a igreja não podia abrir, e depois fizeram uma cerimônia de rogo de bênção sobre o casamento. Isso não é pecado. Houve casamento válido. O importante é que seja por meio de uma cerimônia pública, não secreta. Não existe casamento secreto, tá bom? Uma outra coisa, irmãs, que acho que convém falar aqui, e é um outro mito. A ideia de que somente o pastor da igreja pode casar. Também parte do pressuposto de o casamento como um sacramento. E as pessoas, mesmo na igreja protestante, têm essa ideia. De que somente o presbítero docente pode, não é nem casar, né? É rogar a bênção de Deus sobre o casamento. Se você abrir a Constituição da IPB, inclusive, há um artigo lá que diz assim: funções privativas do pastor, do ministro, do presbítero docente. Aí vai estar lá: ministrar os sacramentos, impetrar a bênção. Aí diz assim: celebrar o casamento civil, o casamento religioso com efeito civil. Só ele pode fazer. Mas o rogo da bênção de Deus sobre o casamento já feito no civil pode ser feito por qualquer cristão. Sabiam disso? Um presbítero regente pode fazer. Quem quiser, o caso. Quem quiser, o caso. Tá bom? Aqui não, que está todo mundo encaminhado já na vida. Mas é verdade, tá certo? O casamento religioso com efeito civil, só o pastor pode fazer. Mas o meramente religioso, que na verdade é rogar a bênção de Deus sobre o casamento, qualquer cristão, presbítero, um diácono, ele pode celebrar. Tá certo? André, depois Natália. Viver como casado nesse meio tempo? Não. Eu ia falar disso e ir escapando. Isso é uma boa pergunta.
A gente viu que o casamento ele é constituído por um juramento que seja público. Se você vai no cartório, já fez ali, já obteve a certidão, mas não houve essa cerimônia ainda, você não é casado ainda. Você obteve, do ponto de vista bíblico, a habilitação do Estado para casar. Tanto é que quando você vai no cartório pela primeira vez, eles dizem, volta daqui uns 15 dias. É ou não é assim? Por quê? Porque eles colocam um edital, tanto no cartório quanto no fórum, eu acho, avisando que vocês, os dois, vão se casar. Por quê? Porque se eventualmente você for casado em outro estado da federação, seu cônjuge aí perdido tem a oportunidade de se opor àquele casamento, porque tem que ser público. Mas assim, me atendo à pergunta de André, não. Tá certo? A não ser que, junto com o casamento civil, já seja feita toda a cerimônia pública para todo mundo. Mas assim, se foi só a obtenção ali da certidão de casamento civil, não. Por exemplo, durante a pandemia foi assim. Por causa da proibição de aglomeração, só podia ir praticamente a noiva, 2 testemunhas de cada lado. Isso não é uma cerimônia pública. É muito restrito isso. Então, os noivos eles devem esperar para que haja a cerimônia pública para todos, para toda a sociedade, para que eles sejam considerados casados. Tanto é, André, que no termo de casamento religioso com efeito civil, eu digo isso porque eu redigi o termo padrão aqui da nossa igreja, um dos requisitos lá embaixo é assim, que a porta da igreja estava aberta para qualquer um. No termo de casamento religioso com efeito civil, você tem que colocar isso. A porta estava aberta para qualquer pessoa. A rigor, o tabelião tem que vir no local, ele tem que pelo menos passar lá. Isso não acontece, tá bom? Mas ele deveria fazer isso. Por quê? Porque a cerimônia é pública, não é secreta. Então, a princípio, não. Aí ele faz uma festa mais barata. O importante é que ele seja público, André. O importante é que as duas famílias estejam presentes e haja uma convocação da sociedade num local público, aberto, para que todos saibam. Entendeu? O problema, é o que eu estava dizendo agora há pouco, o problema são os nossos pressupostos. Mas a festa de casamento é cara. A cultura é que diz que é cara. São os nossos pressupostos culturais que dizem isso. Para não perder o fio da meada, Natália, depois Rafael. Respondi, André? Respondi. O importante é que haja uma cerimônia pública. Ela precisa ser na igreja? Não. É uma tradição cristã. Ela precisa ser pública, as duas famílias envolvidas, aberta à sociedade. Quando eu digo aberta à sociedade, não é que qualquer penetra pode entrar na confraternização, mas assim, às vistas da sociedade. Entenderam isso, né? Às vistas da sociedade. Esse é o requisito bíblico. Sim, é obrigatório. Inclusive, se você casar só na igreja e não regularizar no civil, no romanismo você é considerado casado. Porque é o sacramento. O que vale mesmo é lá. O que vale mesmo é lá. Rafael. Sim. Veja bem, é uma cerimônia pública, eu entendo isso, que no fórum é uma cerimônia pública, o fórum é aberto, qualquer pessoa pode entrar e você pode assistir os casamentos que acontecem lá, tá certo? Mesmo assim, eu não acho muito seguro. Eu vou explicar por quê. Porque apesar de os fóruns serem locais públicos, onde há uma cerimônia pública de fato, na prática é um local muito restrito. É diferente de os antigos fóruns na Grécia Antiga, que eram nas praças, eram no centro da cidade, todo mundo via ali os processos judiciais que estavam acontecendo. Hoje, eu e você, a gente sabe disso melhor do que ninguém, talvez. Os fóruns, você vai no fórum, você tem alguma coisa para resolver. As pessoas não vão nos fóruns assistir os julgamentos. Antigamente iam, né? O vozuzinho, se tiver um julgamento, ele ficar sabendo, ele vai, viu? Para assistir lá. Mas não há mais essa cultura. Então, assim, na dividida, eu acho melhor organizar uma outra cerimônia mais pública, mais aberta. Mas eu reconheço a lógica do seu raciocínio, entendeu? Bom,
Próximo requisito. Qual é o requisito? Convivência. Isso significa dizer que pessoas casadas têm que viver juntas, têm que morar juntos. 1 Coríntios 7,15. Alguém não, né? Quem está com o texto, abre e lê. Então, Paulo diz que se um homem sai de casa, vai embora, né, definitivamente, considera-se que ele rompeu o casamento. É daí que a gente conclui que um dos requisitos do casamento é a convivência, que eles vivam juntos, tá certo? Então, eles dividem a economia, eles vivem sob um mesmo teto, as economias são comuns, são consideradas economias da casa, eles têm uma vida em comum. Não pode haver casamento se a noiva ainda mora com os pais, o camarada mora com seus pais ainda e são casados. Não, não são. Eles são casados quando eles vivem juntos, tá certo? Então, esse é um requisito que a gente... Intimidade. Próximo requisito. Isso aqui foi combinado, viu? Isso aqui já foi combinado. Vamos lá, é agora. Próximo requisito é a intimidade. Você veja lá em cima. Casamento é a união íntima. Certo? Quem está com esse texto? 1 Coríntios 7,5. Ok, a gente já tinha até lido, né? Então, os cônjuges não se devem privar. Do que é que Paulo está falando aí? Da intimidade sexual, tá certo? Então, eles não devem se privar, eles não devem negar-se um ao outro, salvo por algum tempo, ele vai dizer para se dedicar à oração, para que vocês não sejam vencidos pela incontinência, tá certo? Então, um dos requisitos do casamento é a prática contínua da intimidade. É claro, irmãos, que há razões ligadas à conveniência e até ao amor próprio, ao amor mútuo, que exigem a interrupção disso por algum tempo, em determinadas situações. Acho que é Pedro que vai dizer que o homem deve tratar a sua esposa como a parte mais fraca. Isso envolve, muitas vezes, a contenção dos seus impulsos nessa área, tá certo? Enfim, mas como uma regra geral para a vida, cônjuges não devem se privar. Inclusive, aí acho que agora eu vou entrar um pouco mais na conversa, na pergunta, não por outra razão, em muitas culturas, o intercurso sexual ele não é considerado apenas um privilégio do casamento, mas o seu ato final de constituição. Em muitas culturas aí na Ásia, na África, você vai ver que tem a festa do casamento, que atende ao requisito da publicidade. Terminada a festa, muitas vezes, veja que coisa, na presença dos convidados, noivo e noiva vão para uma tenda lá. Todo mundo lá fora, diga aí. Para quê? Para consumar o casamento. Então, o sexo não é apenas um privilégio do casamento. Ele é o casamento, em certo sentido. Ele constitui o casamento. Não por outra razão, tanto na legislação civil, quanto, por exemplo, no direito canônico de Roma, é causa de, não é nem divórcio, é anulação do casamento se após a festa, por alguma razão, descobre-se que a intimidade sexual não é possível. É possível a anulação. Isso tanto no aspecto civil, quanto no direito canônico de Roma, isso é possível. E faz sentido, porque casamento só é casamento se há união íntima. Veja, todos os outros requisitos eu posso aplicar a outros relacionamentos. Por exemplo, eu posso, digamos que meu pai morra, eu posso, na velhice da minha mãe, jurar a ela que eu vou sustentá-la, que ela vai morar comigo, eu vou cuidar dela, eu vou liderar ela, cuidar dela por toda a vida, eu vou sustentá-la, a gente vai viver junto. Mas veja, isso é casamento? Não, porque falta um requisito distinto do casamento, a união íntima. Um irmão mais velho pode sustentar sua irmã, pode viver com ela, cuidar dela na sua infância, se os pais morrem. Nada disso constitui casamento. Qual é o diferencial da relação marital em relação a tudo isso? Há uma convivência de homem e mulher de outro tipo. A união íntima.
Então não há casamento se não houver intimidade, tá certo? Tanto é que, só para eu não perder isso de vista, muitas pessoas acreditam que a recusa do cumprimento desse dever por tempo indeterminado, para sempre, por uma das partes, somente uma das partes, é causa de abandono. Há muitas pessoas, teólogos, que acreditam que o indivíduo abandona a sua esposa, ou a mulher o seu esposo, se ela ou ele, indefinidamente, recusa-se a esse compromisso no pacto da intimidade. Então, não pode. Não pode. Não. O texto fala, só pode por pouco tempo para se dedicar à oração. E muito provavelmente, há muitos comentaristas que acreditam que Paulo não gosta dessa ideia. Mas por causa da situação de Corinto, ele está fazendo uma concessão. Mas, a princípio, e eu acho que faz sentido, me parece que Paulo não gostava dessa ideia. Me parece que ele faz uma concessão ali, levando em consideração a situação dos coríntios. Então, não pode. Agora, é claro, irmãos, quando a idade se torna muito avançada, é outra configuração. Mas, assim, não sendo uma situação dessa, não pode. Tem que ser uma união para a intimidade. Até quando os corpos permitam. Mas o fato é, o casamento ele é constituído pela intimidade também. Por último, a indissolubilidade. O casamento é indissolúvel. Vamos lá, 1 Coríntios 7, versos 10 e 11. Ok. Então, Paulo repete o ensino de Jesus em Mateus 19. Digo aos casados, não se separe. E se separar, entende que ele está dizendo, se você se separar sem justificativa, não sendo por adultério, como Jesus ensinou, a única opção que você tem é voltar para o seu cônjuge. É isso que Paulo ensina. Então, o casamento, ele é, e esse ponto é pacífico e indissolúvel. Veja, eu noto aqui que o que nos levou a pensar mais assim foram os pontos da publicidade e intimidade, que é, em geral, no que a gente pensa menos. Os restantes, para nós é muito claro, né? Então, quais são os propósitos do casamento? Veja, nós vemos os elementos constitutivos, o que é que constitui um casamento e sem o que não há casamento, e quais são os propósitos. Veja, aqui nós estamos falando dos objetivos. Se um desses objetivos não acontecer, ainda há casamento. Há um casamento precisando de reforma, mas ainda há casamento. Aí entra na pergunta que a Natália fez, tá certo? Então, isso aqui é segundo a confissão de fé. Primeiro, o casamento ele é ordenado para o auxílio mútuo. Porque não é bom que o homem esteja só, porque ele necessita de uma auxiliadora, assim também a mulher de uma liderança. Segundo, o casamento foi ordenado para a propagação da raça humana. É por isso que nós entendemos que é dever dos cônjuges buscar a fertilidade, tá certo? Eles não podem decidir, assim como eles não podem decidir separar-se intimamente, eles não podem decidir nunca terem filhos. Não podem. É pecado, tá certo? Isso não é incompatível com o planejamento familiar, já houve um estudo sobre isso aqui. Nós, como protestantes, nós não acreditamos, a maioria de nós, né? Nós não acreditamos, por outro lado, naquela ideia romana de impossibilidade de métodos anticoncepcionais. Sobre esse tema, há muito de filosofia ali. Esse entendimento da Igreja Católica tem muito de filosofia. Tem muito de aristotelismo, a ideia de ato e potência. Enfim, não é algo muito bem ancorado no que a Bíblia fala sobre o assunto. Mas nós cremos no dever da busca da fertilidade. Se um casal não consegue, passa a vida inteira não conseguiu ter nenhum filho, esse casamento ele não se tornou um não casamento. Mas pela providência de Deus, ele não cumpriu com um dos seus propósitos, tá certo? Mas cumpriu com os outros. Auxílio mútuo, propagação da raça humana, a providência de uma santa semente para a igreja, isso aqui só se aplica aos crentes, é claro, né? Os filhos dos crentes são santos, são membros da igreja. Então, o casamento ele deve ser praticado para que a igreja tenha continuidade. Quarto, para impedir a impureza, para adequar a castidade à nossa sexualidade, tá bom? No casamento. E aí a gente chega na parte final. Hoje foi cansativo. A gente chega na parte final, que são as perguntas 138 e 139 do Catecismo Maior, que são os deveres e pecados. Então diz assim, pergunta 138. Quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Resposta. Os deveres exigidos no sétimo mandamento são a pureza no corpo, no entendimento, nos afetos, nas palavras e no comportamento.
e a preservação dela em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos em todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, a gente vai ter um estudo sobre isso. A modéstia no vestuário. Cadê? O casamento daqueles que não têm o dom da continência, casar, aqueles que não têm dom da continência devem casar, o amor conjugal e a coabitação. O que é coabitação? Prática da intimidade entre casados. O trabalho diligente em nossas vocações e o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Pergunta 139. Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, pergunta anterior, são o adultério, todo mundo sabe o que é, a fornicação, sexo antes do casamento, o rapto, raptar uma mulher, isso acontecia no mundo antigo, o incesto, a sodomia, que é a homossexualidade, e todas as concupiscências desnaturais, não estão de acordo com a natureza. Todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e os afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto, a proibição de casamentos lícitos. A confissão aqui, obviamente, está pensando no romanismo, né, que proíbe casamentos lícitos do clero. A permissão de casamentos ilícitos, permitir ou tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores do celibato, a demora indevida do casamento. Olha, a demora indevida do casamento. Ter mais de uma mulher ou mais de um marido ao mesmo tempo, o divórcio, o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice. Por que o catecismo colocou glutonaria e bebedice aqui? Porque onde é que acontecem, geralmente, os contextos de imoralidade sexual? Onde há isso? No bar, onde existe exatamente isso aqui, a bebedice. A sociedade impura, os cânticos, livros, gravuras, danças e espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. É muita coisa. Então veja, mas é aquilo que a gente falou no começo. Toda vivência da sexualidade ou da libido fora do casamento. Todas essas coisas aqui, a maioria delas, são lícitas e ordenadas no casamento. Fora dele, são pecado. Então vejam só, irmãos, eu queria, para a gente caminhar para o final, ainda estou com um pouco de tempo, voltar para esse elemento aqui dos elementos constitutivos. Veja só, o casamento é um juramento entre um homem e uma mulher. O indivíduo jura fidelidade à sua esposa na frente de todos, para o pai da menina, da esposa, publicamente. Eles vivem juntos, têm intimidade, numa união indissolúvel. Por que é que eu estou falando disso? Porque no caso de nós que estamos aqui, eu acho que todos aqui são casados. Olhando aqui, eu acho que não tem ninguém não casado. Mas nós convivemos com nossos filhos e outras pessoas que não são casados. E nós vamos ver a cultura dizer o seguinte: por que não viver a sexualidade fora disso aqui? Ter a liberdade, não é não? Ter a liberdade, você precisar ter que fazer um juramento, o corpo é seu, você pode vivenciá-lo, explorá-lo, etc, etc. Mas veja, irmãs, a gente precisa pensar na questão, talvez por uma ótica inversa. Vejam o que Deus fez. Deus nos fez com potencialidade e aptidão para a intimidade, e Ele colocou uma estrutura de proteção para isso. Só irá possuir o meu corpo quem me jurou fidelidade, quem prometeu cuidar de mim, no caso do esposo, né? Quem me prometeu ser submissa, fiel para a vida inteira. Veja o que é que a cultura fez. Ela inverteu. Ela lhe deu mais liberdade, mas ela tirou toda a sua proteção. O que é que você vê hoje acontecer? As pessoas entregam seu corpo a quem nunca lhe jurou nada, nunca lhe prometeu nada, não tem nenhum compromisso com você, e na maioria dos casos, assim que usufruir do seu corpo, vai lhe chutar. E vai conhecer sua intimidade. Então vejam como Deus é sábio. Ele criou uma bênção para o homem e criou uma estrutura de proteção para isso, para que você viva algo bom, prazeroso, santo, sem riscos. Há riscos por causa do pecado, mas dentro do estudo de proteção. Com alguém que prometeu nunca trair sua confiança, com alguém que prometeu nunca expor você, expor o seu corpo, expor a sua imagem.
diferente do que acontece. Quantos casos a gente não fica sabendo aí, adolescentes que se envolvem sexualmente, aí geralmente o rapaz, cabra safado, tira umas fotinhas e manda nas redes sociais. A liberdade que o mundo propõe termina nisso, tá certo? Então, o Johannes Gerhardus Voss, para a gente terminar, ele diz o seguinte: a violação do sétimo mandamento tem aumentado grandemente pela aceitação generalizada de um tipo de psicologia que enfatiza a autoexpressão. Isto é, que promove e tolera a liberação dos impulsos naturais a despeito das proibições da lei de Deus e da ordenança do casamento. Não há dúvida que muitos levaram as implicações desse tipo de psicologia ainda mais a fundo do que tensionaram os estudiosos que a formularam originalmente. Não há dúvida também que a psicologia da autoexpressão tem sido usada por muitos, acho que é muitos aqui, como uma desculpa conveniente para render-se à lascívia. O resultado tem sido a diminuição geral da oposição aos pecados de fornicação, adultério, divórcios e casamentos em, acho que era desconformidade com a Bíblia. Então veja, a nossa cultura de permissão, de autoexpressão, em especial do corpo, né? Aquele ditado, meu corpo, minhas regras, levou a isso, a uma sociedade como nós a vemos hoje, lasciva, impura, e que na qual esses pecados que gerações atrás traziam estigma social em muitos casos, geravam vergonha, hoje são louvados na sociedade. Não por acaso, vejam só que coisa, o jogador, o Richarlison, que fez os 2 gols do Brasil quinta-feira, eu vi um vídeo, acho que foi ontem à noite, né? Ou foi hoje de manhã, não lembro. Esses vídeos curtos que você bota em rede social, o Reels, né? Aquele vídeo bem 10 segundos e tal. Um vídeo dele comemorando após a vitória. Aí ele estava com aquelas caixas JBL. E qual era a música que ele estava ouvindo? Uma música dizendo, eu vou para o prostíbulo, porque lá eu vou ficar cheio de mulher. Então, o ídolo nacional que você tem hoje em dia é esse. A forma que as pessoas têm de celebrar a sua alegria é essa. Fruto da cultura da autoexpressão que nós temos. Irmãs e irmãos também que estão presentes aqui. Muitos desses assuntos aqui são conhecidos, nós não vamos entrar a fundo, tá certo? Porque nós já ouvimos falar bastante. Mas alguns específicos eu quero trabalhar. Então, durante a exposição do sétimo mandamento, nós vamos trazer um estudo sobre homossexualismo, tá certo? Nós traremos um estudo sobre cosmovisão bíblica do namoro e pelo menos mais um sobre o vestuário, a ética cristã aplicada às vestimentas, tá bom? Então, que vocês estejam presentes. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta difícil? Né? Não, se não é o caso, Deus nos abençoe até semana que vem, se o Senhor permitir.